Oi, 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 boa noite, mulherada do Mulher Pode Mais. Juntas nós podemos tudo. Aproveita que você tá por aqui, já se inscreve no canal, segue as nossas redes sociais, não perca nenhuma novidade, porque toda quinta-feira às 19 horas estamos por aqui com um episódio novo, com uma convidada nova, sempre com histórias impactantes, histórias de inspiração, de superação. Estamos também em todas as plataformas: Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Segue tudo por aí. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, porque assim, não é só um tema específico, tá? Eu conheci ela naquela roda de salão, lá no Salão Brigitte, com a Cris e com a Nils. Um beijão especial para elas. Lembrando, gente, que quem segue o Mulher Pode Mais tem um cupom de 50% de desconto na primeira visita lá no salão, viu? Já vou deixar o contato delas aqui para vocês não perderem essa oportunidade de ficar linda e maravilhosa com um descontão. Então, assim, quando a gente entra no ambiente de salão, a gente vira meio que amigas instantaneamente. A gente começa a conversar, nunca viu na vida, mas a gente começa a conversar, trocar experiência, é aquela fofocarada, é uns veneninhos que a gente solta às vezes ali. E foi num desses encontros que eu conheci a Michele, que, gente, ela tem muita história. Ela viveu muita coisa e ela vai contar pra nós hoje. Michele, seja bem-vinda. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo convite. Tô Obrigada você muito por feliz. aceitar, assim, eu peguei ela no pulo, gente. Pegou no pulo mesmo. Me conta, quem é a Michele? É uma pergunta difícil, né? Michele, hoje eu me defino como uma mulher intensa, muito intensa, guerreira, sonhadora, sou muito sonhadora e com uma grande história aí de superação e momentos difíceis, momentos bons, né? Como todos. E é isso. Como que foi, assim, o início da tua trajetória? Conta lá atrás, da tua infância, como que era a questão da tua família? Então, eu nasci em Ponta Grossa, morei até os meus 5 anos em Ponta A minha Grossa. conterrânea, gente. Sim. Eu lembro da minha infância como uma infância feliz, né? Eu era muito moleca, então brincava na terra, subia em árvore, enfim, aquela infância que hoje a gente vê que quase não Não existe, existe. né? Uhum. Com 5 anos eu morava com a minha mãe e com a minha avó e a gente veio para Curitiba. E eu lembro que quando eu vim para Curitiba, a gente foi morar em apartamento. E eu ficava caçando o que fazia no condomínio, trepando achando muro para subir. Enfim, eu queria brincar, né? E até você fazer aquela amizade, assim, tal. Eu senti essa mudança, assim, bem drástica, assim, na minha infância, né? E às vezes ia para casa da minha madrinha, a gente brincava com os meus primos, que era uma casa também, me envolvia com a terra ali. Então, essa foi a minha infância, né? Era eu, minha mãe e minha avó, e vivi uma fase, assim, uma busca, porque até então eu não conhecia o meu pai, né? E foram vários acontecimentos, assim, me envolvi com as artes muito nova, eu fiz curso de circo com 13 anos, se eu não me engano. Depois, alguns cursos de teatro, sempre gostei muito dessa arte, né? Até porque eu era muito tímida. Eu ainda sou, mas eu era muito tímida. Então, eu achava que aquilo ia me desenvolver um pouco mais. Aflorar, né? Isso. E daí a gente fui crescendo, né? E na minha fase da adolescência, na época de cursinho, tive uma fase bem negra na minha vida, né? Que foi uma fase que eu acabei me envolvendo com drogas. Foram mais ou menos uns 3 anos. Tive uma overdose.
né? E eu vejo em cada detalhe da minha vida, assim, um cuidado de Deus, assim, sabe? Porque me tirou, assim, de alguns buracos negros, né? E eu sinto muito hoje, assim, de falar sobre isso pela dor que eu causei pra minha família, né? Porque a gente tá na loucura ali, na, na, na loucura da droga, né? Naquela coisa, naquela vibe e tal. Mas quem sofre é quem tá fora, né? Quem ama a gente e acompanha aquilo e não pode fazer nada, né? E como que começou isso? Começou na época de escola, na época do cursinho mesmo, assim, né? A gente vai se envolvendo, sai com a galera da escola ali, do cursinho, e vai fumar maconha com um, e começa com coisa leve, vamos dizer, né? E foi indo pra cocaína, né? Então, foi uma escolha, né? A gente fala assim, acontece. Não, foram as escolhas, né? A gente faz escolhas boas e ruins na vida, né? E até que chegou um tempo, assim, que eu vi que eu tava num buraco sem fundo. Tava realmente, assim, num estado deplorável, né? E como que isso impactou na tua vida, assim, no geral? Não só nas questões familiares, mas até mesmo ali no teu desenvolvimento. Você estava numa fase, né, de início de vida adulta, final da adolescência. Como que isso impactou? Muito, impactou muito. Eu deixei de estudar, né? Não era fácil da, da minha mãe e da minha avó ali bancar um cursinho bom, particular, da época fazendo Dom Bosco. E o que aconteceu é que eu deixei de estudar, deixei de realizar um sonho, né? Na época, a minha vontade muito era de ser veterinária, e por conta da loucura das drogas. E como que você financiava esse vício? Já que você estava ali ainda numa fase de transição, parou de estudar, como que você conseguia dinheiro para comprar droga? Era um pouco de mesada, às vezes vendia alguma coisa, tinha, tinha os amigos. Eu falo assim que sempre tinha. Sempre dava um jeito. Sempre tinha droga. Aham. E a situação da overdose, como que foi que aconteceu? Porque essa eu acho que é o ápice daí, né? Foi num. Acho que foram mais ou menos uns 3 dias usando drogas direto, assim, né? E eu tive uma overdose na 24 horas. 24 horas. Até hoje, nós somos grandes amigos até. Uma pessoa que me ajudou na época, né? Me levou pro hospital, tudo, me ajudou. E mas eu falo assim que ali foi a virada de chave, porque daí eu pedi ajuda para minha mãe, né? Cheguei para minha mãe, pedi ajuda, falei para ela que eu precisava sair daquilo ali, né? Minha mãe sempre foi muito ríspida, assim, bem fechadona, assim, né? Falou, ok, eu te ajudo, porque até então a minha mãe já não sabia mais o que fazer, né? Ela já tinha, tipo, entregado para Deus, né? E daí, quando eu pedi ajuda para ela falou, então vai ser do meu jeito. Eu falei, ok. Daí eu fiquei em casa, né? Assim, eu não podia colocar o nariz para fora de casa. Mas infelizmente após isso veio uma outra dependência, que foi o álcool. Porque como eu não tinha droga, eu acabou que comecei a beber, né? Você só trocou de problema. Troquei de problema. Talvez as pessoas estavam querendo me ajudar, né, na abstinência ali, me dando o álcool. E assim, essa parte de abstinência foi muito difícil para você? Eu digo que pelo que a gente vê, não foi tão difícil, tá? Eu falo assim que em várias fases da minha vida se eu quero, eu faço, eu consigo. Não foi algo assim talvez eu não era tão dependente, não sei dizer, Eu acho cada também um é cada um, né? que tem, acho que alguma coisa também de diferença de droga para droga, né? Isso. Eu não sou especialista, gente, não sei nada, não entendo nada, nunca usei nada, não sei, mas eu acredito que deve ter algum fator nesse Sim, eu sentido, também né? acredito que sim. A cocaína é uma droga forte, né?
Mas existem outras piores, e depois veio vindo outras, o crack, né? Também nunca usei, eu só usava cocaína mesmo. E, e a gente vê histórias horríveis aí, né? De abstinência, assim, que pessoas que não conseguem realmente se libertar ali. Eu, graças a Deus, na primeira tentativa, eu consegui. Isso eu tinha uns 20 anos, eu nunca mais... Nunca teve Nunca recaídas? mais tive recaída. Também uma escolha minha na época foi me afastar de todos que eu sabia que tinha droga. Porque eu sempre falo assim que qualquer dependência, ela não tem cura. É uma escola diária, né? De você não estar perto do que te faz mal, né? Hoje, até esses dias me perguntaram, falei assim, mas se você visse a droga novamente? Eu falei, não sei. Nunca mais vi. E eu não quero ver. Mesmo Entendeu? depois de tanto tempo, né? Porque você era Sim. muito Claro que jovenzinha. hoje a gente sou mais madura, né? É uma escolha, né? De ver ali, né? Quando a gente é jovem, vamos farrear ali com todo mundo, né? Hoje seria uma escolha também, mas eu já sei o que me traz aquilo, né? E o álcool? Então, daí na sequência veio o álcool. Eu virei, eu não sei se eu virei alcoólatra, eu falo porque eu bebia muito, né? E Você bebia de manhã? eu não lembro, Sabe por quê? É sinceramente. porque existe, né? Assim, não sei, é uma brincadeira mesmo que as Aham. pessoas falam, né? Que se você bebe de manhã antes do almoço, você é alcoólatra. Eu não lembro, sinceramente eu não lembro, tá? Eu sei que eu falo que foi o álcool porque era algo que eu bebia todos os dias. Ah, então é um nível de alcoolismo, É, né? eu só não lembro se eu precisava acordar. Eu lembro que eu tinha muito problema de tremor, assim, né? E aquilo começou a virar, tipo, eu precisava do álcool, Então tinha uma né? dependência. Mas não lembro de acordar, isso aí eu não lembro. E então daí veio na sequência o álcool na minha vida, né? Aí aí eu conheci meu primeiro marido, né? Que foi, eu falo assim que, apesar de não ter sido um casamento assim, né? Mas ele, de certa forma, foi um anjo, assim, na minha vida, porque através dele, ele não bebia, né? Então, ele me cobrava muito, queria me ver bem, né? E, e eu escolhi deixar de beber. Foi um Pra, processo de cura foi também. também. E quanto tempo você ficou no alcoolismo? Ah, acho que foi um ano, mais ou menos. Não foi muito, Ah, foi. foi pouco. Eu acho que foi um escape da droga. Sim. Entendeu? Não, foi um escape, porque eu não queria mais a droga, mas eu precisava De de algum. algo É ali algum que. estímulo, né? É, Algum efeito que tinha pra você aquilo ali. isso mesmo. Então, daí eu fui. Daí, no caso, daí eu me casei, né? E fiquei anos sem beber, assim, fiquei um tempo sem beber, depois eu comecei voltei a beber, bebo hoje, socialmente, né? Tranquilamente, não é algo que, ai, preciso da bebida, né? Até tem pessoas que falam, né? Por isso que eu falo que eu não sei se eu fui alcoólatra. Porque diz que o alcoólatra, ele não pode beber, né? Beber um gole e já era. Já era. Eu não sinto dificuldade nenhuma. E daí, nunca mais tive esse problema, né? Nessa época você já trabalhava com a imobiliária? Não, não. Aí eu tive. Então, daí depois que eu saí do álcool, fui recomeçando a minha vida, né? Tipo, já tinha abandonado o estudo e comecei a pensar em algo profissional, né? Daí eu era nova, eu tinha 20 anos, 21 ali. Trabalhei como recepcionista, trabalhei na área financeira, de uma multinacional. Fiz alguns trabalhos assim internos, né? Ai, guria, mas eu te falar, eu senti assim uma depressão. Eu não tinha vontade de acordar, às vezes, assim, porque, sabe, quando eu O falo assim, ambiente burocrático, fechado, né? e não eram nem as pessoas, né? Tipo, era um ambiente fechado mesmo, aquilo me sufocava, me fazia mal. Pra você ter uma ideia, como eu sou louca, né? Pra você ter uma ideia, eu tava
numa empresa que era uma fábrica de móveis. Não vou falar o nome, bem famosa. E eu trabalhava no setor de compras. Eu gostava da empresa em si, mas chegou uma época, uma fase, eu tava tão doidona, assim, né, de meio que uma depressão, eu acho, assim, sabe? Eu tinha um cabelo na cintura, ruivo, assim. Peguei e raspei o cabelo. De rebeldia. A gente faz as coisas contra a gente mesmo, né? Porque, ai, era rebeldia contra mim mesma. Que signo que você é? Sou aquariana. Ah, mas só podia ser. Porque Não, porque existe, né? Essa coisa assim do rebelde é muito aquariano. Sério? Sério, é uma característica. E ser diferentão também. É? É. A minha mãe é aquariana. Eu gosto muito de astrologia. Então, Aham. tem essa essência, assim, de mudanças. É um signo de ar, né? Então, assim, tá sempre em movimento. Eu gosto de mudanças, eu gosto. E Minha vida raspou sempre foi a mudança. cabeça. Raspei. Passei máquina 1. E ainda fui lá tentar vender o cabelo ainda. Aí eu saí da... Fiquei mais um tempo, daí eu fui para uma outra empresa. Daí eu vi um anúncio no jornal. Setor comercial, precisa de carro, né? Na época eu tinha um carro. E falei, vou ver qual que é desse setor comercial aqui, né? E eu sempre fui bem desenvolvida, assim, com vendas, assim, sabe? E caí numa imobiliária, que hoje ela não existe mais. Caí numa imobiliária, o nome era Alfama. E comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, amei ficar na rua, falar com o proprietário, com o locatário, com o comprador, aquela coisa misturada, né? Aquela rotina. Amei. Aí dali, eu fiquei um tempo ali, porque não era muito fácil o trabalho em si ali, né? Aí eu fui para uma outra imobiliária e caí na Imóveis Exclusivos, né? Que foi uma porta, assim, gigantesca, onde eu aprendi muito, realizei alguns sonhos, na época eu comprei um carro zero, tava, assim, super bem financeiramente, né? E profissionalmente, porque eu tava feliz, acordava feliz para ir trabalhar. Eu acho isso muito importante, né? A gente fazer o que a gente gosta, independente do que área que seja, né? E o dinheiro não é tudo também, mas ele é importante. Muito. Né? E daí ali eu aprendi muito, fiquei um tempo ali. E depois eu fui pra outra loucura da vida, né? Queremos saber tudo. Começa do começo. Ai, então. O primeiro casamento... Já tinha me separado. Já tinha eu acho que eu tava quase um ano separada já. Não deu certo, né? E daí eu reencontrei a família do circo, o qual eu fiz aula de circo quando eu era nova, né? Eu reencontrei eles, estavam montados aqui em Curitiba. Passou acho que 13 anos, mais ou menos, sem se ver e tal. E fui lá visitar eles e acabei me envolvendo com o dono do circo, né? E larguei minha vida toda em Curitiba e fui embora com o circo. Isso foi em que ano? Foi em 2007. 2007. E foi tudo muito rápido, assim. Foi em questão de 3 meses. Eu sentei com a diretora da imobiliária, né, a Sandra. Falei pra ela, falei assim, olha, me manda embora. Tô pedindo a conta aqui que tô indo embora com o circo. Ela ficou muito doida. Ela falou assim, não acredito. E ela sabia o meu potencial, né? Ela acreditava muito em mim ali. Mas vai realizar o teu sonho. Se é o teu sonho, tua vontade, né? Então, vai. Seja feliz. E aí você começou a trabalhar no circo? Aí eu fui embora com o circo. Na época, foi bem difícil, porque o meu ex-marido também, ele ia montar o circo dele, né? Então, ele montou o circo dele, era um circo pequeno, então a gente estava meio que começando uma nova estrutura ali, né? Ele tinha todo o conhecimento e eu conhecimento zero, né? Digo que foi bem sofrido, assim. Várias vezes eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas segui em frente, né? Porque era uma vontade. Fui aprendendo muito.
Eu cuidava da parte burocrática do circo, que também, de certa forma, eu utilizei o meu aprendizado com a imobiliária para falar com pessoas, tinha que falar com o prefeito, cuidar da parte burocrática ali do circo e fazer o negócio funcionar, né? E acabei virando artista de circo também, né? Perdi um pouco de medo de altura, que era terrível. Aprendi fazia um número aéreo e fazia mágica, enfim. Né? Então, virei artista conta com também. detalhes, tudo que você fazia no circo. A gente faz tudo no circo, menina. Não tem o que você não faça. Não tem. Desde limpar um banheiro... Não, mas assim, nos números ali, nas apresentações, você fez o trapézio, é isso, né? Ele não é um trapézio. O nome chama lira. É um arco que fica pendurado lá em cima e você faz Faz umas acrobacias. Isso, Então, era uma vontade minha, porque eu achava lindo, né? Eu via os outros circos, Você assim, usava aqueles figurinos coladinhos, assim? Sim, maquiagem, né? Toda produzida. Eu aprendi um mês. Minha sogra que me ensinou. E foi assim, eu amava, né? E o circo, assim, eu sempre falo que o circo, toda profissão você tem que amar, mas eu acho que o circo é mais, viu? É mais que amor. Porque você trabalhando com amor, mas é aquela tua rotina que é diária. O circo, ele não tem rotina. Né? Então, às vezes você tem ali 10 pessoas na plateia e você tem que trabalhar, sorrindo, feliz, né? Às vezes o frio de menos 5 graus, você tem que estar com figurino, né? Porque você não tem como usar roupa quente, né? Então, é muita dor e muita alegria ao mesmo tempo, misturado, assim. E é muito louco, uma experiência, assim, uma coisa que eu falo, que quando você entrava no picadeiro, às vezes com uma enxaqueca, eu tenho enxaqueca, né? Terrível, enxaqueca ia embora. Então, é bem mágico, assim, o circo mesmo, assim, sabe? Você chegou a fazer números de mágica também, né? Sim, sim. E tem alguma situação, assim, que você lembre que foi engraçado, dessa rotina, alguma história? Engraçada? Ah, tem várias. Da gente cair no palco, da gente perder o sapato, do número de mágica dar errado e o público todo ver. Pra nós não foi engraçado, né? Porque a gente fica sem graça ali, né? Só que sorrir com classe ali, vida que segue. Mas pro público foi engraçado. Gera um entretenimento, né? Sim, sim. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, que você participou do Globo da Morte. Então, do Globo da Morte foi assim. O meu ex-marido era globista, né? E eu fiz algumas vezes no meio do globo ali e ele girando com a moto. Foi bem Arriscado. arriscado, Na época a gente estava bem, então acho que não tinha perigo, né? E é uma aventura também, né? Tudo é uma aventura. Sim. É aprender coisa nova, é participar, é aquela adrenalina. Mexe muito também com essa parte emocional, né? Sim. É a confiança. Nossa, é um monte de sentimento ali de você ser um artista ali, né? E você se supera, né? E eu acho que acho que até hoje, assim, eu tenho muitos medos ainda que eu sei entender, né? E eu acho que o circo, ele foi muito importante na minha vida. Porque eu amadureci muito, eu cresci, eu fiquei mais corajosa, superei muitos medos em mim ali, né? E algo que eu tinha medo, assim, que eu tinha muito receio, era de não conseguir fazer a parte burocrática para o circo estrear, porque essa era a minha função, né? Então, cada cidade que a gente ia, eu tinha muito esse medo, né? E então, às vezes, eu me superava ali, vamos dizer, o circo ia abrir as portas às 8 horas da noite, 7h30 da noite, 7 horas eu estava chegando com os papéis prontos ali. Então, era uma superação também, assim, de eu tenho que conseguir. E financeiramente, era bom? É altos e baixos.
né? Num altos e baixos. É porque é um empreendimento, né? E É, empreendedorismo no Brasil é uma montanha-russa. Um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo e tem que viver num dia de cada vez. e você acaba. É uma empresa que você tem que saber administrar como qualquer uma, né? Então, tem o altos e baixos, então você tem que saber administrar ali para você seguir em frente. Mas eu vou te falar que às vezes a gente se sustentava ali sem nada, mas seguia o baile, ia para outra cidade. E essa vida meio nômade, né? Do circo. Como que isso era pra você? Essa era uma parte ruim, que me incomodava, assim, né? Que me incomodava bastante até, porque toda cidade que você vai, você tem que, teoricamente, fechar a sua casa, desmontar ali o que precisa ser desmontado, viaja, né? Chega, arruma, organiza e tudo em pouco tempo, né? Às vezes você cria também um vínculo ali. Eu fiz várias amizades nesse tempo, fiquei 16 anos, né? Então era uma dor de ir embora, né? Poxa, não vamos se ver mais, só se falar e às vezes vai perdendo aquele contato, né? Então isso me incomodava um pouquinho, assim, confesso. E Mas você, não tinha o que fazer, né? e você pegou aquela fase ainda do circo que tinha animais? Bem no comecinho, só que não trabalhavam mais com os animais, né? Eles tinham ainda, mas tiveram que acabar levando para o zoológico porque já estava proibido. Ah, já tava Já. proibido. Uhum. Porque eu queria né, entender como que era a rotina ali, porque é interessante Com os estar próximo. animais? Esse convívio próximo com os animais. Ah, é interessante, é arriscado, É né? arriscado também? Você não pode colocar uma mão na jaula, né? A gente tinha até um funcionário que ficou anos no circo que bebeu, colocou a mão na jaula e ficou com um talo, assim, né? Ah, eu Machucou. achei que como o animal já tá ali inserido naquele ambiente, eu achei Ele que é ele era. manso? Eu achava que ele era mais domesticado, vamos dizer Não, assim. não, não, tem que saber lidar com o animal, né? Meu ex-marido era domador, então ele tinha toda uma técnica para para lidar com os animais, enfim, né? E quando foi que você parou de trabalhar com o circo? Eu parei em 2022, 23. Como que foi a época da pandemia? Porque a gente fala tanto, né? Hoje a gente vive como se nunca tivesse acontecido. Mas a pandemia foi um momento muito difícil para muitos empreendedores, artistas, pessoas que organizavam eventos. Todo mundo teve que parar ali a sua fonte de renda. Como é que vocês lidaram com isso? Nossa, menina, ó, eu vou te falar que eu acho que foi a fase mais difícil da minha vida, porque a gente parou o circo numa cidade chamada Campo Mourão, uma cidade pequena. A gente estreou o circo e tem todo um gasto com o circo, né? É locomoção, é funcionário, é os alvarás, é terreno, você paga tudo. Você não consegue mais nada hoje free, né? Então você tem todo um por trás para conseguir trabalhar com o circo. A gente estreou o circo, veio a pandemia. Aí aquele desespero, né? O que é essa pandemia? Ninguém sabia, ninguém falava muito bem. A gente imaginou que seria um mês, né? Eu até consegui, fui atrás de tentar voltar o dinheiro do terreno, algumas alvarás, porque eu tinha pago alvará para um mês, mas eu não ia mais trabalhar ali. Consegui bastante ajuda na cidade, assim também, mas a gente esperava um mês, né? E o medo de perder alguém, porque você só via morte, gente morrendo, e a gente não podia sair também para lugar nenhum, e aquilo foi se estendendo. Foi se estendendo, foi se estendendo. E a gente foi se reinventando, menina. A gente foi. Deixa eu chamar você de menina. Meu jeito. Não, fica à vontade. E a gente foi eu não sei se a gente foi o primeiro ou foi o segundo circo a fazer live. Lembra que você começou a ter as lives? Sim, sim. A gente fez a live. Não tivemos muito sucesso financeiramente, mas eu falo que foi uma experiência sensacional, assim, sabe?
toda a galera do circo envolvida, foi uns parentes dele pra cidade lá para ajudar também. Conseguimos uma galera lá da cidade de produção para nos ajudar, assim, sabe? Foi bem legal a experiência. E depois a gente fez o Circo Drive, que cabia alguns carros dentro. Também não tivemos sucesso financeiramente, mas a gente foi tentando. E foi se virando. A gente teve muita ajuda da cidade, né? Tinha um amigo nosso lá, o Renan, o Rian, do Grupo Lions, que nos ajudou bastante também. E a gente foi se virando. Foram 2 anos. 2 anos. Parados. E é assim, a gente viu na pandemia a capacidade de se reinventar, né? Porque assim, eu lembro, porque na época eu tinha uma loja física de moda festa infantil. Então eu fazia muito vestido de um aninho e tal, mãe e filha. E eu, assim, tava com a minha agenda toda programada. E eu lembro, assim, que dia 16 de março decretou que não ia ter mais festa. Que Eu não lembro ia do ter... dia 19. Não, é dia 16, Foi uma 16? segunda-feira. 16 de março, eu nunca mais vou esquecer. E aí, assim, eu entrei em pânico, né? Eu queria trabalhar, queria continuar trabalhando. Tenho 2 filhos que na época eram menores e precisavam, dependiam daquilo ali, daquela renda. E eu comecei a consumir também muita notícia. E eu ficava ali vidrada na CNN dia e noite. Eu fiquei muito pilhada. E aí, meu pai também ficava, ai meu Deus, volta embora pra Ponta Grossa, e não, vai acontecer alguma coisa. Ó, só ladeira abaixo. Aquelas crises de ansiedade. Até que uma amiga, ela falou assim pra mim, por que você tá desesperada assim? Se você tem família, você tem amigos e você é criativa, você vai dar um jeito de criar alguma coisa e se reinventar. E dito e feito, eu criei uma linha de kigurumis. O que é isso? É aquele macacão de bichinho com capuz. Olha! De inverno. Sou louca pra ter um. E aquilo vendeu muito a pandemia inteira. Porque como as pessoas ficavam em casa e aquele macacão é pra você ficar em casa, e era divertido e as crianças queriam, porque daí tinha do Stitch, tinha de coelho, tinha de tudo, assim. Do Mickey, aquilo vendia. Que E maravilha. eu não passei perrengue financeiro na pandemia. Não fiquei rica, tá, gente? Peraí. Não fiquei rica. Mas se sustentou. Mas me mantive na pandemia. E assim, hoje eu olho pra trás e eu vejo assim, essa superação, essa capacidade que a gente teve, né? E a gente sobreviveu, porque tanta gente não teve essa chance de estar aqui hoje, né? Sim. E muitas perdas, e foram perdas muito mais dolorosas do que o comum, porque as pessoas não podiam se despedir dos seus entes, né? Parecia filme de terror, Era né? caixão fechado, e aquelas covas assim, intermináveis. Foi uma fase muito pesada mesmo, realmente. Foi. E a gente se reinventou bastante, assim, montava barraca na frente do circo, vendia brinquedo, foi uma febre dos circenses no Brasil todo vender bolas, né? Saía vender maçã do amor, o que a gente sabia fazer e graças a Deus não passamos fome, tivemos algumas privações, óbvio, né? Mas Deus sustentou ali, com certeza. A rotina do circo, como é nômade, né? Muda de cidade em cidade. Vocês moram em trailers, é isso? Trailer, motorhome, carreta, ônibus. Que interessante. Então, assim, não existia uma residência fixa. Não. Ninguém tinha residência fixa. Não. Ninguém tinha pra onde voltar na pandemia. Na verdade, tem a residência fixa aqui em Curitiba, né? Que a família dele mora. Mas quem mora no circo, fica no circo. Ah, então vocês ficaram esses 2 anos em Campo Mourão? Em Campo Mourão. Em Campo Mourão. E não tinha como vir pra Curitiba com o circo? Até teve foi cogitada essa hipótese de vir trabalhar com os caminhões para fazer transporte, né? Porque depois, acho que, não sei se chegou a parar o transporte e tal, mas eu sei que teve essa possibilidade, mas ele escolheu não.
Ficaram por lá. Ficamos por lá. Porque a gente não imaginava também que... Aí foi passando tanto tempo, quando você vê... Foi, E acabou. o circo ainda existe. Existe. Tá por aí. Tá por em aí. algum lugar. E você saiu do circo. Aí eu saí do circo, E como que foi essa transição pra você? Foi bem difícil, porque eu tava com 44 anos, 43 para 44. Foi um pouco assustador, né, você voltar pro mercado, o que eu vou fazer? Não pensava em imobiliária, eu realmente não sabia o que ia fazer quando eu vim para Curitiba, né? Na verdade, a ideia, quando eu me separei, era de ir para Londrina. Eu ia morar, tem uma grande amiga que mora lá, e cheguei a ver apartamento lá, ficar por lá, e adorei a cidade, né? Ia ficar perto dela. Mas Deus me trouxe para Curitiba, tinha um propósito, né? Creio muito nisso. E vim para Curitiba, fui acolhida pelo um outro circo, né? Fiquei morando num circo aqui por um tempo, até me estabilizar, ver o que ia fazer, se eu ia comprar um imóvel, o que daria para fazer, né? Aí ele me acolheu, fiquei, e acho que um mês, um pouquinho mais que um mês, uma amiga uma amiga minha viu uma postagem minha que eu tava em Curitiba, pegou e falou assim: você tá em Curitiba, tá fazendo o que em Curitiba? Daí eu contei pra ela, falei: eu saí do circo e tal, e tô aqui em Curitiba. Tá trabalhando? Então eu falei: não. Eu falei: vamos tomar um café. A gente foi tomar um café, a gente era muito amiga lá atrás, né? E daí ela pegou e falou assim: tem uma vaga pra você lá na Imóveis Exclusivos. Deu: o quê? Daí ela falou assim: um dia antes tinha sido dispensada uma outra pessoa e tinha abrido uma vaga no comercial. É a mesma que você já trabalhava antes. A mesma imobiliária que eu finalizei o meu ciclo em Curitiba. O bom filho a casa torna. Aham. E daí ela falou assim: já falei com a Sandra, tá tudo certo, pode voltar, ela quer você na equipe. E já deu aquele frio na barriga, né? Falei: vamos encarar, vamos entrar no mercado aí, né? Porque o mercado hoje é bem diferente, né, do que 20 anos atrás. Tudo se transforma, né, no mercado de trabalho. E como que tá hoje, assim, pra você, esse mercado? Tá desafiador. Eu amo o que eu faço. Eu tenho buscado conhecimento, tenho estudado, tenho aprendido muito, porque eu vejo o quanto isso é importante. Não é só você ser um bom vendedor, né? Você tem que conhecer o que você faz, o que você fala. Então, hoje eu defino a minha trajetória de trabalho como desafiadora. Você tem que dominar, né? Você não pode ser só vendedora, você tem que ser uma consultora. Você tem que saber o Psicóloga. que você... Sim, em todas as profissões, né? Sim. A gente é um pouco psicóloga. E ofertar além do produto é você realmente... Porque na compra de um imóvel, principalmente onde você vai morar, para muita gente é a realização de um sonho. É uma conquista. Então, você tem que fazer isso com responsabilidade, com ética, com carinho também, Sim. né? Amor mesmo. Porque você sabe que aquilo ali vai impactar muito na vida daquela pessoa. Com certeza. Então, para mim, hoje é desafiador, mas eu adoro desafios. E, assim, como que você se enxerga daqui 5 anos? Rica. Amém! Amém. Rica de saúde, né? Principalmente, eu gosto de falar muito sobre isso. Essa minha transição aí de circo para cidade me fez, assim, enxergar a Michele, recuperar minha identidade, entender o que eu quero, o que realmente eu quero, meus sonhos, né? Então, eu peço para Deus todos os dias que eu tenha saúde para realizar os meus sonhos, né? Que sem saúde a gente
Não consegue, né? Até gostaria de contar uma parte dessa história toda, né? Que foi um presente de Deus também na minha vida, que foi eu conhecer o meu pai. Ai, conta aí, É. conta. Foi quando eu tava na outra passada na Imóveis Exclusivos, né? Eu tinha 26 anos. E eu cresci, assim, com essa vontade, né? De querer conhecer o meu pai. E a minha mãe sempre negando isso pra mim, né? Ok. E eu tava indo angariar um imóvel e conheci uma mulher com uma filha na portaria. E a gente começou a conversar e ela subiu comigo no apartamento, porque ela estava procurando um apartamento para alugar ali naquele prédio. E a gente começou a conversar, para resumir a história. Ela é irmã da mulher do meu pai. E ela me achou muito parecida com a minha irmã, né? E já começou a ligar os pontos, começou a fazer algumas perguntas, tal. No outro dia ela estava me ligando, falando que, olha, não se assuste, mas eu conheço seu pai, já falei com a sua irmã, né, e querem te conhecer. Gente, Deus agindo de novo na sua vida. Aham. Viu como Deus é bom comigo? Demais, Com assim. todos, né? Sim, porque era uma coisa que você queria muito e isso foi entregue pra você. Você não precisou procurar. E você sabia, assim, pelo menos nomes? Sabia. Eu cheguei até a procurar e mandar mensagem na época era Orkut, Aham. que hoje eu sei que era o meu irmão, né? Mas ele não respondeu, né? Eu procurei, daí mandei mensagem, não me respondeu e deixei quieto, assim, né? E talvez se eu fosse mais a fundo eu tinha achado, porque ele morava no mesmo lugar, trabalhava no mesmo lugar que de anos, enfim. Mas eu falo assim, foi um presente. Daí eu conheci Isso foi numa quarta-feira. No sábado eu tava indo pra Ponta Grossa para conhecer meu pai, né? Daí já ganhei 4 irmãos, lindos, maravilhosos, me acolheram. E infelizmente, uns dias atrás, a minha irmã faleceu. Um ano mais nova do que eu. Mas é uma família incrível, a família Trobia. E como que foi, assim, esse encontro com o pai? Deve ter sido muito emocionante. Foi bem, porque ele não falava nada. Quem falava era a esposa dele, que conversava e perguntava, ficou quietinho do meu lado, assim, me olhava, Mas ele falava sabia muito da tua pouco. existência? Eles sabiam de uma suposta filha. Como a minha mãe nunca foi atrás, fica incógnita, né? E a Que minha mãe era, história. minha mãe era meio ingenuosa também, deixa quieto. A sua mãe é ponta-grossense. Uhum. Nascida lá. Não, minha mãe nasceu em Venceslau Brás. Ah, Uhum. Minha mãe também já faleceu. a sua mãe faleceu. Já. Uhum. E impactou alguma coisa pra ela esse reencontro seu? Menina, muito, muito. Ela devia ter muitos ciúmes de você. Porque ela criou você, ela cuidou de você, ela pegou você pra ela. É, Ela não queria dividir você. não, Tanto que ela não permitiu ali, até quanto ela pôde, que você conhecesse seu pai. exatamente. Além de tudo isso também, né, minha mãe era muito, ela era bem difícil, assim, braba, né? É, e as coisas ruins que foram acontecendo na vida dela, ela não foi perdoando, não foi entendendo, não foi amadurecendo e foi carregando aquilo com ela, né? Então era difícil. E quando aconteceu tudo isso, só faltou me bater, né? Que você vai atrás de quem te negou e não sei o que, toda aquela história, né? Eu falei assim, agora é minha história com a dele, né? Se a tua com a dele foi uma, agora deixa eu viver a minha história. E foi bem difícil pra ela, tadinha. Mas... É um processo de evolução, né? Que ela não se permitiu ser curada. Isso. E a gente entende, porque assim, tem situações que impactam muito e aquela ferida fica ali por muito tempo. E se a gente não realmente trabalhar naquilo ali, isso vai se mantendo muito vivo na nossa vida, né? Vai. Impacta em outras decisões, em outras coisas da Sim. vida. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, assim, sabe? Já passei por várias situações dolorosas, assim, né?
de pessoas que me magoaram, que me machucaram, que naquele momento você sente um ódio, né, uma mágoa, mas eu sempre também, ao mesmo tempo, assim, o perdão. Eu gosto muito de falar disso, quanto o perdão é libertador. Sim, Não é pro outro, é pra mim. sim, com certeza. Parece que sai um peso das costas, assim, sabe? Então, é muito importante trabalhar o perdão, seja com quem for. Eu acho assim que todos nós, seres humanos, temos o direito. É humano, né? Você sente raiva, você se sente triste. A gente não deve nunca negar esse sentimento, Sim. né? Porque as pessoas ficam, ai, a gente tem que abstrair, a gente tem que fingir que não aconteceu. Não. E não é bem assim, né? A gente tem que vivenciar as nossas emoções de uma forma humana. Sim. Mas realmente, Sem assim, matar. Sim, sem matar. O perdão, ele serve mais para que você possa tirar aquela bola de ferro que tá presa ali no teu pé, que tá impedindo você de avançar na tua Isso vida. mesmo. Né? Isso Que tá te mesmo. atrasando. Então, se você sente que a falta do perdão tá te atrasando, não tá deixando você seguir em frente, evoluir, avançar, precisa ser trabalhado nisso. Isso né? mesmo. E perdoar não significa esquecer, porque quem apanha, a gente nunca esquece. Sim. Né? Então, assim. Até porque não tem como esquecer. Não. A gente não tem amnésia. E não dá pra ficar romantizando essa questão do perdão, né? Porque as pessoas acham assim, ai, perdoar é divino e vamos esquecer. E não é assim, né? Não. A gente precisa sentir também É uma decisão, a nossa né? humanidade. Exato. O perdão é uma decisão. E não é uma coisa que acontece assim, tipo, automático. Não. É um processo, né? É um processo que vai acontecendo, que leva muito tempo. E é assim, dia após dia. Às vezes você vai levar uma vida inteira pra perdoar alguma situação que te aconteceu. Isso mesmo. Pra se curar. Eu falo assim que eu tenho... Dá pra contar no dedo, assim, as minhas amigas mesmo, né? Mas eu tenho 3 em especial, as outras que não fiquei com ciúme, né? Mas eu tenho 3 especiais, assim, que Deus preparou muito na minha vida, numa fase muito difícil, que eu tenho a psicóloga, eu tenho a cristã, que me direciona pela palavra de Deus, né? Uhum. E tenho aquela bagaceira. Né? Você tem todos os níveis de todos amizade. os níveis. Olha que Com o perfeição. pacote completo. Não, é perfeição. Então, elas estão na minha vida aí. Uma tá desde da minha infância, né? Que é a minha psicóloga. Eu falo pra ela que ela é perfeita. Né? As 3 são perfeitas. Então, é bom isso, né? Então, uma vai ajudando. E uma delas, a Sara, que é a cristã, né? E todas são, mas ela me direciona muito na vontade de Deus na minha vida ali, sabe? É incrível como a gente teve uma fase que ela sabia o que eu ia fazer. Ia fazer coisa errada, né? Ia fazer alguma coisa errada ali, ela já me ligava. Mocinha, o que esse coração aí tá agitado, tá ansioso? Vai orar, falava alguma palavra da Bíblia. A conexão, né? Que louco, né? São os mistérios da vida, né? Que só quem vive a espiritualidade, a vida espiritual consegue perceber, Isso. né? E a gente não tá falando de religião, a gente tá falando de fé, Sim. de vivenciar ali aquilo que é invisível aos olhos. Um detalhe importante também da minha vida, né? Que eu gosto muito de falar sobre isso. Eu vivi muitos anos uma religiosidade, né? E eu me questionava muito, mas isso é Deus? Isso tá certo isso, né? Mas por que aqui comigo é diferente? E questionava muito isso, né? E no processo meu de cura, eu tive um processo muito intenso de cura emocional. Fui lá na minha infância, em alguns detalhes da minha vida, assim, que eu precisei curar mesmo, assim, sabe? Perdoar, que eu nem lembrava, mas Deus me trouxe isso, o Espírito Santo me trouxe isso e houve essa cura, né? O quanto ele, o cuidado dele na minha vida, né? Uhum. Então, até meio que me saiu um pouco do que eu ia falar.
mas o quanto é importante a gente estar conectado com Deus, né? E eu ia falar da religiosidade, né? Nessa fase, eu realmente conheci a fé, o que é ter fé, o que é a conexão com algo mais, com Deus, né? Que não tem nada a ver com religião. Não. Religião é uma placa ali, A religião, ela regras humanas. é uma doutrina humana, né? Foi criada pelos homens. A tua conexão com Deus é você com Ele. A tua fé, ela tem que ser alimentada todos os dias, porque tem circunstâncias, tem situações que vão enfraquecer a nossa fé, que vão testar a nossa fé. Então a gente precisa estar ali sempre trabalhando nisso. E quando a gente tem fé, a gente cai, a gente chora, no outro dia a gente levanta e a gente segue, Isso, exatamente. né? Isso mesmo. É uma força que Não vem. é, às vezes as pessoas falam, ai, sei lá, tem muitas pessoas que eu já escutei nisso, eu falo assim, tô buscando a igreja porque a minha vida vai mudar. Não. A vida ela muda daqui, ó, de Isso, dentro pra fora. eu sempre falo assim, mas não, pra tua vida mudar, você não precisa ir na igreja. Claro, a igreja é um templo ali pra você louvar, Louvar, né? tal, ele é bom, mas você tem que mudar. Você mudando, o teu redor muda. Isso também foi muito forte nessa minha mudança, assim, sabe? O quanto eu comecei a atrair pessoas melhores ao meu redor, conheci pessoas do que eu era acostumada a atrair, né? Aquele vínculo de pessoas que, de certa forma, me faziam mal. Hoje, É porque a gente atrai aquilo que a gente é. Mesmo que a gente lute, a gente tem algumas coisas dentro de nós que precisam ser curadas, tratadas, evoluídas. Então, quando você passa a trabalhar isso internamente, com certeza você vai atrair coisas diferentes para sua vida. isso aí. E como é bom, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Você falou de sonhos, pra gente finalizar, que a gente tá em cima do laço. Você falou de sonhos, e assim, eu vejo que as mulheres, elas têm medo da idade, né? Que as coisas vão passando, o tempo vai passando, a gente vai meio que se desesperando, porque a gente não alcançou a meta que a gente tinha até os 30, até os 40. Tem mulheres que têm uma idade do medo, né? A minha mãe tinha medo de fazer 30 anos, eu tenho medo de fazer 40, que já tá bem perto. Falta um ano pra eu fazer 40. E Eu tô quase nos 50. então, e você tem medo de alguma idade? Eu acho que eu tenho um pouco de medo dos 70 pra frente. Porque Como que eu vou estar? sim, mas a questão de dependência, né? Isso, Física e tal. isso. Isso eu também penso. Mas não tenho medo de fazer 50. Eu tô na minha melhor fase. Ai, que delícia. Eu tô na minha melhor fase. Como meu namorado diz, né? Em tudo dá graça. Então, eu tô vivendo assim, como todos, altos e baixos, né? Mas com maturidade. Não sou aquela louca de estética, né? Porque, na verdade, eu acho que eu comecei a me olhar agora. Então, como que eu vou ter medo de fazer assim? Nossa, eu tô amando, Então. sabe? É porque foi instalado muito esse medo na nossa vida. Na pressão estética, na pressão sobre a idade, que mulher tem prazo de validade, que é uma fala muito misógina que é distribuída por aí. E aí, assim, quando a gente fala, né, eu quero ainda realizar muitos sonhos, você falou isso. Sim. Né? Então, nunca tem tempo pra gente recomeçar, pra gente vivenciar, pra gente conquistar os nossos sonhos, né? Exatamente. Eu acho que e cada dia é um novo dia, né? A gente acordou, o que você vai fazer hoje? Eu sempre falo também, eu sempre procuro ser melhor do que ontem. A nossa melhor versão todos os dias. Todos os dias, né? E amanhã ser melhor que hoje. E eu não me comparo com as outras pessoas. Tipo assim. Não é que eu não me compare, mas eu me inspiro em algumas pessoas. Sim. Inspiração. Né? Mas tem diferente várias de comparação. inspirações. Se eu quero me comparar, eu vou me comparar com quem eu era ontem. Quem eu era antes. Isso. Né? Tentar resgatar aquilo que eu perdi de bom, porque às vezes a gente se desconecta
né, de coisas positivas, por conta de traumas, coisas que vão acontecendo, a gente vai endurecendo, às vezes a gente se desconecta de coisas boas. E também usando como referência aquilo que eu me arrependo de ter feito, de ter escolhido para minha vida, para que eu possa também avançar. É. Uma outra coisa também, é importante você aceitar o que já foi, né? Sim. Porque muitas pessoas ficam no passado, remoendo por que eu fiz, ou não fiz. Porque eu acho que é mais fácil, a gente tava falando de perdão, é mais fácil a gente perdoar o outro do que a gente que se perdoar perdoar. nós mesmas. A gente fica com aquela coisa assim, por que eu fiz isso? Por que eu me submeti a isso? Por que eu aceitei, né? Então, assim, a gente fica se questionando muito. Eu tive que passar por um processo, ainda tenho, né? Porque sempre a gente tem coisas pra se perdoar. É se olhar no espelho, né? É olhar no fundo dos nossos olhos e falar, eu te perdoo. E, assim, é um exercício incrível, assim, porque você desmorona na frente do espelho. É uma coisa que eu vivencio também na terapia que eu faço hoje, né, com a Jéssica. Então, é muita coisa envolvida, né? Mas a gente vai crescendo. Isso. O importante é você saber o caminho, Isso. né? E eu preciso fazer terapia, inclusive. Todo mundo precisa. Eu já fiz várias vezes e tô precisando voltar, porque eu falo assim que eu acho que é qualidade de vida, né? Fazer terapia. E a gente saber onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar e caminhar cada dia para a realização dos sonhos, né? Sim. Eu tenho o meu do sonho ali, vamos dizer, do mais simples, de tomar um café com uma amiga que eu não vejo há anos, a fazer uma viagem internacional, né? Então, a gente tem que ter sonhos pequenos e sonhos grandes. Que perfeito. Deixa uma mensagem, então, para as nossas seguidoras, para quem está assistindo. Eu acho que a mensagem que eu podia deixar com a minha história é que todas possam se superar a cada dia nas suas dores, nas suas dificuldades, né? Se hoje você não tá como você quer, faça algo para você chegar onde você quer. Isso é importante. O que tá me impedindo de ser quem eu quero ser? Inclusive, até buscar uma terapia, para às vezes você não sabe onde você quer chegar. E eu já tive isso. Né? Se sentir perdida ali. Isso. Então, é importante você ter essa resposta. Você sabe onde você quer chegar? Puxa, não sei. Então, vamos tentar achar esse caminho. Perfeito. Muito obrigada, De Michele. nada. Eu adorei. Esse papo rendeu muito. A tua história é incrível, porque você viveu muita coisa. E como a vida te surpreendeu. Sempre. Eu adorei conversar com você. Vou deixar aqui para vocês o contato da Michele, tá? Para vocês conhecerem o trabalho dela com os imóveis, se você tá querendo aí comprar o seu imóvel, ter essa conquista da casa própria, fala com ela. Se você quiser acompanhar mais da vida dela também, fiquem à vontade. Segue também o Mulher Pode Mais, me segue também no Instagram, gente, me ajuda lá a engajar, que eu também quero ficar rica. Daqui 5 anos eu quero estar rica. Um grande beijo para vocês e até a próxima.